Olá, esse é o canal Agora Sou Português. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial aqui, o meu amigo Luiz Eiras. Na sequência das nossas entrevistas, né? Nós estamos querendo fazer entrevistas com profissionais na área de vários segmentos aqui em Portugal, para que a gente compartilhe com vocês um pouquinho essas experiências que esses profissionais estão tendo e a gente explore um pouco desse lado, né? Que você que está querendo vir aqui para Portugal, ou você que um dia pensou em vir para Portugal, e tirar aquelas dúvidas de como seria essa vinda aqui para Portugal, né? Então, eu estou aqui, o Luiz Eiras. Obrigado, Luiz, por ter aceitado fazer essa entrevista. O Luiz estava fazendo um trabalho comigo recentemente numa empresa alemã aqui em Alfragide, aqui em Lisboa. Sim. E a gente se conheceu lá. Na verdade, o Luiz, coincidentemente, trabalhou numa mesma empresa que eu no Brasil, e agora está na terra do Lusitana aqui. A terra dos gajos. A terra dos gajos trabalhando. Já temos que falar como os portugueses. É isso aí. Então, Luiz, eu te agradeço muito por estar conosco aqui. O Luiz, ele veio para cá diferente da gente, diferente de mim, do Mauro, da minha família, que viemos como cidadão português. O Luiz veio aqui como um brasileiro, convidado por uma multinacional, com um nível de especialização técnico diferenciado, e foi buscar, junto ao CEF, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a autorização de trabalho e de moradia aqui em Portugal. Então ele veio para cá e enfrentou toda aquela dificuldade, todo aquele martírio, né, Luiz? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, conta um pouquinho da tua vinda para cá, como tu achaste o trabalho, e depois conta um pouquinho dessa via sacra aí. A Via Sacra começou de uma forma bastante interessante, num almoço entre colegas da antiga empresa. Meu amigo, eu estava falando, eu não saio da empresa onde eu estou, só saio se for para uma oportunidade no exterior. E esse amigo, coincidentemente, tinha recebido uma oportunidade aqui para Portugal. Ah, tá. Eu recebi, ele pegou, me mandou a vaga pelo WhatsApp, eu mandei o meu currículo para essa única vaga. A menina me ligou no dia seguinte e já comecei a fazer as entrevistas. Eu acho que uma coisa que é bastante importante, como as pessoas pretendem vir para cá, o nível de especialização do português ele é muito alto. A gente tem que sempre lembrar isso, porque muitas vezes muitas pessoas acham que vai ser simples, eu vou chegar lá, o mercado de trabalho é muito bom. Não é bem assim, porque o português tem um nível de especificidade muito grande. Sem dúvida. Então, o inglês também, né, Luiz? O inglês é essencial. Os caras falam bem a beça aqui, falam né? muito bem inglês. Você, às vezes, acha que tem um inglês muito bom para o Brasil. Quando você chega aqui, foi o meu caso, no Brasil. Eu também senti isso. Tranquilamente, participava de qualquer reunião. Continuo participando com os alemães, faço, mas eu vejo que o meu inglês, apesar de bom, está um degrau abaixo dos portugueses, sem dúvida. Então, assim, se você pensa em vir para cá, tenha ciência de que você vai enfrentar um mercado bastante competitivo. Isso é um ponto que tem que ser ressaltado. Eu fiz as entrevistas, passei no processo. Eu acho que, como você disse, a questão da minha especialização na área de tecnologia ajudou bastante. Eu entrei num esquema de profissional altamente qualificado pelo CEF, que eles autorizam, o governo português autoriza profissionais altamente qualificados a terem o visto de uma forma mais simples. Eu entrei nesse processo, a empresa que me contratou pagou uma assessoria para me ajudar a tirar o visto, então isso sem dúvida alguma facilitou e muito o meu processo. Mas existe um roteiro, existe um site, o imigrante.pt, onde você tem todas essas informações básicas. Tu te seguiste por lá, tu também fiz as duas formas para ver se o que o pessoal estava fazendo estava coerente. Então eu ajudei, eu fui, como eu posso dizer, eu fui em paralelo verificando o que eles estavam fazendo. Então eu usei o site imigrante.pt e a assessoria trabalhando para me ajudar a obter o visto. Levou um certo tempo para fazer a marcação, mesmo com a assessoria levou 4 meses. 4 meses? 4 meses para eles marcarem no CEF. E não foi aqui em Lisboa? Foi em Lisboa, era para Figueira da Foz, a 160 quilômetros. E foi marcado para o dia 28 de dezembro. Aí, brasileiros, que coisa mais linda. A gente acha que não. Portugal também tem greve. O dia que eu fui fazer a minha entrevista no CEF, para ter o meu visto de residência, estavam de greve.
Que eu interessante. perdi 160 quilômetros de ida, mais 160 de volta. Ou seja, eu perdi meio dia brincando porque eles estavam de greve. Nossa. Não consegui tirar meu visto. Puxa, e agora, como é que eu vou fazer? Eu tinha uma viagem marcada para o Brasil e eu precisava agilizar o meu processo. Depois do dia 28 de dezembro, para conseguir uma nova data no CEF, isso é uma coisa que é demorado, seria só para o final de abril. Ou seja, de hoje ainda mais quase 2 meses. Nossa Senhora. E eu não poderia esperar. Precisei fazer em regime de urgência. O único lugar aqui em Portugal, por ser um país pequeno, que tem regime de urgência por conta da distância, é a Ilha da Madeira. Nossa, e teve que pegar avião. Eu tive que pegar um avião, acordar de madrugada, ir para a Ilha da Madeira, passar o dia lá na Ilha da Madeira. Tudo bem, é um lugar maravilhoso. extremamente agradável. Não a posso nossa família reclamar de do lá dia. também. Não posso reclamar Muito do bom. dia. Mas passei o dia na Ilha da Madeira por conta de uma greve para conseguir passar na entrevista com o CEF. Fiz a entrevista com o CEF, passei na entrevista. É uma coisa teoricamente simples. Se você tem todos os documentos, é uma coisa simples. O que é demorado é você conseguir todos os documentos. Eu acho que fica aqui o alerta. Os 2 principais que são mais chatos de conseguir é o contrato de aluguel. E o contrato de aluguel aqui é realmente um pouco complicado, porque os portugueses ainda têm algum preconceito com o brasileiro. Então, o brasileiro no passado teve alguns problemas e eles ainda têm um certo resquício desses problemas que enfrentaram. Eu percebo isso também. Então nós temos ainda que pensar. Existe, não é grande, mas existe ainda um preconceito contra o brasileiro. Então quando você vai alugar, é um pouco complicado. E você vai precisar desse aluguel, desse contrato de aluguel, para fazer entrevista no CEF. Ou algum comprovante de residência, De morada, né? de morada. E então esse é um dos pontos críticos da sua da obtenção de documentos para o CEF. Mas a entrevista no CEF é relativamente tranquila. Isso foi feito agora no começo desse mês, em fevereiro, e deve chegar entre hoje e amanhã o meu cartão de residente. Ah, já vai chegar o teu cartão, Deve que chegar bom. entre hoje Parabéns, e parabéns. amanhã. Que Graças ótimo. a Deus. Que ótimo, que ótimo. Um passo a mais Passa resolvido. mais. Então, é isso que eu falei. Eu já tive um vídeo que eu postei um pouco tempo atrás também sobre esse tema, né? Esse tema é um tema que muitos brasileiros perguntam pra gente aqui no nosso canal, com relação a quão difícil é tirar esse visto, né? E é o que o Luiz falou. Se você tem uma especialização na área de engenharia, na área técnica, na área de licenciatura, né? Ou seja, na linha de professor, né? Você é um professor. Uma área bastante requisitada, desculpa te interromper, uma área bastante requisitada também é a área da saúde, como da enfermaria, saúde, exatamente. Enfermagem. A minha esposa, inclusive, é enfermeira, ela tá recebendo diversas propostas, né? E ela também não tem a cidadania, ela tirou também um visto de residência. São áreas que nessas áreas você consegue realmente uma recolocação, um emprego aqui, um bom emprego, um emprego razoável para os padrões aqui de Portugal. É claro que é bom você vir com esse mindset, né? com essa visão. Aqui os salários não são, em alguns casos, tão bons quanto os salários, às vezes, em São Paulo, Rio de Janeiro, para determinadas especialidades. Porém, de uma forma geral, os salários aqui são bons. Tá? Então, aqui você tem uma renda relativamente satisfatória para o padrão de vida que você tem aqui. A qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial. E sem dúvida, eu fico muito feliz, Luiz, que tu conseguiste e tu vai ficar por aqui mesmo agora. A princípio eu vou ficar por aqui. Tu vai dar um pulinho no Brasil agora? Vou passear agora essa semana no Carnaval, vou passar o Carnaval no Brasil, provavelmente, mas volto em breve porque eu tenho o meu trabalho, tenho o meu projeto para entregar. E assim, uma coisa que, como você falou, acho que é importante não só ter um outro ponto de vista. Eu acho que por mais que às vezes a gente tenha um salário, eu vim com um salário basicamente igual ao que eu tinha no Brasil. Nossa, eu tô trocando 6 por meia dúzia. Qual a vantagem? A vantagem é que você aqui, com o mesmo salário, você compra mais. O seu poder de compra é diferente. Muitas vezes a gente quer simplesmente fazer uma conversão. Nós temos uma moeda fraca. O real é uma moeda fraca, o euro é uma moeda forte. Então, quando você começa a comparar o que você pode comprar com o seu salário, mesmo sendo igual ao do Brasil,
é muito melhor você morar aqui, sem contar a questão de segurança. Aqui eu moro próximo aqui do cassino, eu venho aqui ao cassino andando, venho a alguns espetáculos aqui, saio meia-noite, 1h da madrugada, e vou volta pra casa andando, porque eu levo 10 minutos andando. Sem risco de ser assaltado. Então, isso é uma qualidade de vida, essa é um diferencial gigantesco. Você não se preocupa. Não, mas será que... Não tem o será que. Você faz aquilo que você quer. Você não está preocupado com um bandido, com alguém. Isso. Não existe. Isso. Praticamente isso não existe. Então, assim, esse é um diferencial que eu acho que vale muito a pena estar aqui. Eu fico muito feliz em saber, e assim, eu também tenho essa visão. Lá em São Paulo, eu me lembro, quando eu saía, eu ia muito ali umas baladas ali na Vila Olímpia, e eu saía 2, 3 horas da madrugada, e eu ficava olhando para o lado, para o outro, no retrovisor. Exatamente. Isso aqui a gente não faz, eu já saí várias vezes também de madrugada, e é uma maravilha isso, né? A sensação de você poder chegar em casa, não precisar olhar para o lado, é uma coisa ímpar. Eu nunca tinha sentido isso nos últimos... Fazia tempo que eu não sentia isso, uns 15 anos. Não quero falar quanto tempo já faz, mas há algum tempo eu já não sinto esse tipo de coisa. Na realidade, assim, eu acho que tem um outro ponto que é bastante importante ressaltar. Existem alguns grupos de Facebook, dos quais eu até participo, de ajuda a brasileiros em Portugal, ou de brasileiros que já estão aqui, ou de brasileiros que querem vir para cá. Existe um ponto que é muito discutido lá, tem muitas pessoas reclamando de Portugal, porque Portugal é isso, Portugal é aquilo, não é aquela maravilha. Realmente existem alguns pontos que devem ser considerados. Nós somos imigrantes, nós não somos nativos. A vida não é tão simples, então você chega aqui sem uma especialização para concorrer com um português que tem uma especialização, a vida vai ser difícil. Então não adianta a gente achar também que vai ser fácil. Ok, quando você tem um nível de especialização, isso sem dúvida, como a gente já comentou, facilita muito a vida. Aí você consegue ter um nível de vida bastante razoável, com uma excelente qualidade de vida. Mas é um ponto bastante importante que tem que ser considerado. A questão de uma qualificação, porque vir para cá simplesmente achando que Portugal tem um mercado maravilhoso, vão contratar qualquer um, né? Vão contratar, eu sou brasileiro, eu sou mão de obra não é assim. Não é assim. Você tem que ter a sua residência. Se você não tem residência, eles não te dão o emprego. Se você não tem um emprego, eles não te dão a residência. E você vai ficar sempre como uma pessoa não legal no Brasil, você vai estar como ilegal. E aí você vai ter subempregos. Sem dúvida. Então isso é um risco que muitas vezes a pessoa corre ao vir para cá sem ter algo já planejado. Então eu acho que fica aí a dica, ou pelo menos o alerta: venha com um planejamento, ou com uma especialização. Se você não tem isso, pense um pouquinho mais para vir. Portugal é um lugar fantástico, vale muito a pena vir. Mas se planeje um pouquinho antes de vir. Sem dúvida, sem dúvida. Até para ser garçom, viu? Muitas vezes... Todos eles quase falam inglês. Então, eu estava vendo isso, eu ia comentar isso. Hoje em dia, aqui em Portugal, final de semana passado, eu estive num restaurante e a maioria deles eram estrangeiros. Ou seja, não falavam nem português. Engraçado, né? Por quê? Porque eles dão mais importância, em que o rapaz que vai atender a mesa, o atendente, né, o garçom, fale inglês do que propriamente o português, porque quem frequenta restaurante em áreas turísticas aqui são estrangeiros, ou são pessoas da França, da Alemanha, da Inglaterra, ou americanos, ou até brasileiros, mas o inglês, ele universaliza essa comunicação, e eles precisam muito disso, e não só o inglês. Um curso de formação de garçom, por exemplo, um curso de formação de cabeleireiro, um curso, até no Brasil, que são muito bons os cursos, isso já dá um diferencial, já te põe numa posição diferenciada. Eu acho que as especializações, elas são em todas as áreas. Não pode vir só de alegre, né, como o pessoal fala. Chega aqui... O risco é grande, pode até dar certo, mas aí tá arriscado. E você vai aprender que, tipo assim, durante o voo, né, quer dizer, exatamente. É uma coisa muito arriscada e se você erra uma vez, 2, 3, aí você diz, isso aqui é uma droga, eu não quero mais ficar aqui, vou embora. Então pense muito nisso. Eu te agradeço muito, Luiz, pela oportunidade de estar aqui contigo e boa viagem lá no Brasil e curte bastante. Até a volta. Pode deixar. Perfeito, muito obrigado. Um abraço, cara. Outro, até mais. Esse é o canal Agora Sou Português.